Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre memorização em música. Bora juntos? Então nesse vídeo da sequência a gente vai falar um pouquinho sobre memorização de repertório ou memorização aqui no campo da música, e a gente vai estar discutindo um texto chamado Memória na Psicologia Cognitiva e Memória Musical na Perspectiva do Intérprete. Ele foi escrito por Laura Baltazar e Ricardo Dourado Freire. Eu vou fazer essa discussão do texto com vocês aqui na sequência, lendo alguns trechinhos, então eu vou estar sempre mencionando a página em que esses trechos vão estar e o parágrafo ali pra gente fazer a leitura junto e pra gente poder comentar alguns trechos que eu tô julgando aqui como os principais desse texto, tá bom? Então vem cá comigo, vamos começar pela primeira página do texto, pela primeira página desse artigo, que é a página, na verdade não é a primeira, né, a segunda, é a página 166. Logo no primeiro parágrafo dessa página, a gente tem uma explicação sobre a origem dessa prática que é muito comum os músicos fazerem, que é tocar, sempre que se apresentam em público, né, tocar de memória. Então vamos descobrir de onde que surgiu esse tipo de prática, né, essa exigência de que os intérpretes toquem de memória. O primeiro parágrafo ali dessa página 166 diz o seguinte: desde que Franz Liszt, em meados do século XIX, em um momento de fervor interpretativo, jogou suas partituras da estante e continuou seu recital todo de memória, tornou-se costumeiro o hábito de intérpretes de música realizarem performances inteiras de memória, né? Então Liszt foi, aqui de acordo com a história, o primeiro músico a inaugurar essa tradição de se tocar de memória, né? Então essa tradição de tocar um repertório de cor, ela remonta lá ao romantismo, lá ao século XIX, né? Em que justamente uma das questões mais trabalhadas ali pelo movimento romântico era essa questão do virtuosismo, né? Essa questão do alçar o intérprete, o alçar até mesmo o compositor, a figura de um gênio, né? Dessa pessoa iluminada aí pelas musas, né? Que receberia uma inspiração divina para compor ou para tocar, né? Então a interpretação, ou até mesmo as exigências dos compositores vão se tornar praticamente sobre-humanas com relação aos músicos e ao que os músicos deveriam de fazer ali em termos musicais, né? Então parece que para deixar toda a execução musical um pouco mais sobre-humana, né, pra gente carregar um pouco mais de dificuldade, dessa aura de mistério ali a execução musical, que é uma coisa bem própria do romantismo, né? Então para dificultar tudo um pouquinho mais, lá vai Franz Liszt e inaugura uma tradição que depois dele vai ser levada adiante por muitos e muitos músicos, né? Que é essa tradição de se tocar repertório de memória, né? E tanto é uma tradição que hoje em dia é praticamente impensável você imaginar um solista, enfim, um músico que vá fazer carreira que não vá tocar repertório de cor, né? É bastante difícil você imaginar um músico expert que não seja capaz de tocar repertório de memória, né? Tanto que o texto continua: hoje em dia, músicos solistas que não apresentam seu repertório de memória são vistos com desconfiança, e a plateia geralmente tira a conclusão que provavelmente o músico não estava bem preparado ou familiarizado suficientemente com a obra, e que necessitaria de mais preparação antes de apresentar a obra em público, né? Então tem justamente essa ideia, né, de que quem toca bem precisa tocar de cor. Então, inevitavelmente, né, ter que memorizar repertório é algo que todo músico vai precisar fazer em algum momento da sua vida, né, para alguma apresentação pública ou mesmo para uma situação de prova, de concurso e etc, né? E enfim, já que memorizar é uma coisa que todo músico tem que fazer, né, era da gente imaginar que isso fosse uma coisa que os músicos conseguissem fazer assim, com o pé nas costas, né, com muita facilidade. Mas a gente sabe que a realidade não é bem essa, né? Memorizar é geralmente um desafio, geralmente é uma coisa que amedronta os músicos, né? Como diz o texto ali na nossa página 166 ainda, né? No último parágrafozinho, antes da gente entrar nos objetivos, vou ler a última frase desse parágrafo. Ela diz assim, ó: a execução memorizada, então, apesar da sua enorme importância para o entendimento total de uma obra, acaba por ser uma prática não muito comum, especialmente entre os estudantes. E a dificuldade para memorizar músicas acaba tornando-se um problema, prejudicando a formação do músico, né? Então, memorizar repertório é uma coisa
bastante difícil, é uma coisa que muitas vezes os músicos e estudantes não fazem, né? Ou às vezes fazem por pressão do professor em algum momento específico da sua formação, né? Provavelmente mais perto do momento de apresentar uma prova para uma banca ou de apresentar publicamente um recital, né? E de todo modo é algo sempre muito difícil, né? Tocar repertório de memória é algo que intimida até mesmo os músicos experts. A gente vai discutir um pouco aqui no texto da sequência, né, que experts memorizam muito bem, mas isso não significa que eles não tenham dificuldades em memorizar, isso não significa que eles também não tenham brancos no meio de uma execução musical, né? Então esse problema da memória aqui, eu imagino que é um problema que também te instiga, né? Tocar de memória, imagino também que é uma questão que te incomoda, que te deixa aí talvez noites sem sono, porque é um problema para a maioria dos músicos, né? Tocar repertório de cor. Então vamos discutir um pouquinho no texto da sequência o que é, como que acontece esse processo de memorização, o que são os processos cognitivos, ou o que são os processos que acontecem ali dentro do nosso pensamento, que estão relacionados com essa prática de memorizar, e também vamos discutir um pouquinho aqui como é que a gente pode fazer para memorizar repertório, ou como é que músicos experts memorizam repertório. Então bora junto? Vou começar essa discussão na página 167, né? A gente tem ali um capítulo, começando no final dessa página 167, chamado A Memória na Psicologia Cognitiva Tradicional. Eu vou começar lendo com vocês um trechinho logo daquele primeiro parágrafo ali. Eu não vou pegar a primeira frase, vou pegar direto da segunda, porque a gente já vai começar a entender um pouquinho como que a memória humana ela tá estruturada. Vem cá comigo, vou naquela frase ali na terceira linha desse parágrafo, que começa com dentro da psicologia cognitiva. Se achou aí? Tô no capítulo Memória na Psicologia Cognitiva Tradicional e eu vou pegar a terceira linha daquele primeiro parágrafo. Valendo! Dentro da psicologia cognitiva tradicional, o modelo tradicional predominante da estrutura da memória é o modelo sugerido por Richard Atkins e Richard Shiffrin, em 1968. Tá? Então isso que a gente vai discutir aqui na sequência é um modelo, né, uma forma de explicar a organização da memória que já enfim, bastante clássica aqui dentro da psicologia, né? Esse chamado modelo, né, é o chamado modelo dos 3 armazenamentos, que atualmente são designados de memória ou de memórias, né, memória de curto prazo, que a gente vai colocar a sigla MCP, memória de longo prazo MLP e memória sensorial. Segundo Steinberg, esse modelo pode ser caracterizado como? Vamos entender o que são cada uma dessas 3 memórias aqui, né? O que são essas 3, digamos assim, formas da gente entender como o processo de memorização ocorre lá dentro da nossa cognição, lá dentro do nosso pensamento. O texto fala aqui primeiro em um armazenamento sensorial ou em uma memória sensorial, que segundo o texto é capaz de estocar quantidades relativamente limitadas de informação por períodos de tempo muito breves. O que seria essa memória sensorial? Como o nome dela está sugerindo, ela é uma memória muito ligada às sensações, muito ligada às percepções. Então ela é uma memória que acontece no campo do inconsciente, né? A pessoa não se torna consciente daquilo que ela está memorizando, e ela é uma memória que ela fica muito no campo da percepção, né? A percepção é aquilo que antecede o pensamento, né? Que antecede, digamos assim, o processamento do que é percebido, né? Sempre que a gente se relaciona com o meio, a gente percebe esse meio, né? Eu sinto calor ou eu sinto frio, eu sinto a presença da luz nos meus olhos, eu sinto cores, eu sinto sons, né? O meu corpo se relaciona com o ambiente, primeiro de tudo, sentindo, né? Primeiro percebendo esse ambiente. Mas essas percepções, elas só vão conseguir ser processadas, eu estou com frio, ou eu estou vendo branco, ou eu estou vendo dia, ou eu estou ouvindo um ruído. Eu só consigo processar essas percepções quando o meu pensamento se apropria delas, né? E é justamente essa tarefa do pensamento, é atribuir significado, é dar nome para aquilo que a gente ouve, para aquilo que a gente vê, etc. Né? A função do pensamento é entender. Mas antes do pensamento entrar em ação, a gente tem a nossa percepção funcionando, né? A gente tem a nossa percepção recolhendo as informações do meio. E a gente tem, de acordo com esse modelo que a gente está discutindo aqui, de organização da memória, a gente tem uma memória que funciona nesse nível perceptivo. A gente tem uma memória que ela registra, ela guarda, digamos assim, simplesmente as informações perceptivas que chegam até a gente antes da gente propriamente chegar a processar essas informações, né? Antes da gente começar a entender essas informações.
Se não fosse assim, se a gente não tivesse essa memória sensorial capaz de registrar, de guardar, né, de armazenar aquilo que chega do meio até a gente não teria tempo para processar a informação, né? Porque você concorda comigo que você só consegue, por exemplo, entender que está frio aqui no ambiente se a tua percepção conseguiu reter, pelo menos por tempo suficiente, se ela conseguiu memorizar, pelo menos por tempo suficiente, essa informação que chegou do meio, até dar tempo do seu pensamento conseguir processar e dizer, ah, eu estou com frio, ou ah, o ambiente está muito frio. Deu para entender? Então, quando a gente fala em memória sensorial, a gente está falando nessa memória que é muito curtinha, nessa memória que ela dura muito poucos segundos, às vezes centésimos de segundo ali, né? Essa memória que é capaz de estocar uma quantidade muito pequenininha de informações, e o tipo de informação que ela estoca são informações perceptivas. São informações que ainda não foram processadas pelo pensamento, né? São informações que ainda não receberam uma classificação, são informações que ainda não foram compreendidas, ok? Então é uma memória bem fugaz, né? Uma memória que se perde muito facilmente, né? É uma memória que a gente não tem consciência dela, né? Porque a partir do momento em que ela se torna consciente, ela já foi processada pelo pensamento e ela já se transformou. Nesse outro tipo de memória que a gente vai ver na sequência, que é o armazenamento de curto prazo ou a memória de curto prazo. Então vem cá, vamos ler o que o texto diz sobre esse segundo nível aqui, né? Esse segundo processo relacionado com a memorização. Ele diz assim: o armazenamento de curto prazo, ele é capaz de armazenar informações por períodos de tempo um pouquinho mais longos que aqueles períodos de tempo da memória sensorial. Mas também, essa memória de curto prazo, ela tem a capacidade relativamente limitada. Ou seja, o que é a memória de curto prazo? É aquela memória que vai armazenar uma informação por alguns segundos, né? Ou no máximo ali por 1 minuto, 2. É aquela memória que ela não é transferida, né? As informações que estão ali na memória de curto prazo, se elas não forem transferidas para a memória de longo prazo, que é um outro tipo de memória que a gente já vai falar, essas memórias que estão ali estocadas na memória de curto prazo, elas vão se perder muito facilmente, né? Esse aqui é, por exemplo, o caso quando você está lá estudando o teu instrumento, né? E você acabou de tocar uma passagem, né? Se você parar naquele exato momento, você consegue recuperar de memória talvez o compasso anterior, né? Porque aquilo que você acabou de tocar ainda está estocado ali na tua memória de curto prazo, né? Mas se você ficar, sei lá, 1 dia, 2, 1 mês, 1 ano inteiro sem tocar aquela peça, você não vai conseguir tocar aquele compasso que você acabou de ouvir, a menos que aquela informação, a menos que aquele compasso em específico tenha se transferido para a tua memória de longo prazo, tá bom? Eu gosto de pensar um outro exemplo, né? O exemplo, por exemplo, do número de telefone. A memória de curto prazo é aquela que dá conta de armazenar uma informação por tempo suficiente, por exemplo, para você escrever ela. Então a tua memória de curto prazo é aquela memória que entra em ação quando alguém te fala o seu número de telefone e você até repete, muitas vezes para você mesmo enquanto você está anotando, né? Então a pessoa vai te falando a sequência, você vai retendo aquela sequência de números por ali alguns segundos, e se você não anota, se você não escreve aquela sequência de números, com certeza dali 1 minuto, 2 ou 3, você já não lembra mais o número que a pessoa acabou de te falar, né? Porque essa memória que dura em poucos segundos e que te permite escrever uma informação que foi dita é a memória de curto prazo que está agindo, tá bom? E essa memória de curto prazo, ela não entra em ação aqui só no caso do número de telefone, como eu dizia, ela também está presente aí na tua prática, né? Quando você, por exemplo, está estudando um repertório e você consegue, sem precisar olhar para a partitura, por exemplo, repetir um determinado trecho que você acabou de tocar, né? Você está repetindo porque você memorizou, mas você não está fazendo uma memorização que vai durar dias ou que vai durar meses. Com certeza, numa próxima sessão de estudo, quando você sentar para tocar aquele mesmo trecho, você precisa olhar ele na partitura para você conseguir lembrar o que você tinha que fazer. Então a gente também já estava falando aqui, enquanto discutia a memória de curto prazo, nesse terceiro tipo de armazenamento aí, que é a memória de longo prazo. Vamos ler o que o texto fala sobre ela. O armazenamento ou a memória de longo prazo, ela tem capacidade muito grande e ela é passível de estocar informações durante períodos de tempo muito longos,
talvez até indefinidamente, né? Então a memória de longo prazo é aquela que armazena todas as informações que você aprendeu, por exemplo, quando você foi para a escola, né? Tudo aquilo que você sabe sobre as coisas que te cercam, né? Eu consigo chamar isso daqui de papel porque dentro da minha memória de longo prazo está estocada a informação, o que é um pedaço de papel, né? Mas a nossa memória de longo prazo, ela também estoca informações como, por exemplo, uma música, que eventualmente você tenha memorizado e que você vai tocar lá num concerto, ou o seu repertório mesmo, que você tem memorizado aí há anos e etc, né? Então a memória de longo prazo é essa que guarda, a princípio, uma quantidade de informações ilimitada e por tempo também ilimitado, né? A gente não sabe dizer por quantos anos a memória de longo prazo é capaz de guardar uma informação. A princípio ela guarda indefinidamente. E até hoje também ninguém conseguiu dizer quantas informações uma pessoa é capaz de armazenar. A princípio parece que essa quantidade é também ilimitada, ok? Então o texto fala aqui, a gente acabou de ver, sobre 3 tipos de armazenamento de informações, né? Sobre a memória sensorial, que é essa memória que acontece no nível da percepção, sobre a memória de curto prazo, que é essa memória que dura pouquinhos segundos, mas já foi processada ali pelo pensamento, ela não é como a memória sensorial, que está no nível só da percepção, ela já é uma memória que é capaz de atribuir significados, né? Ela já é uma memória que foi capaz de processar a informação que ela retém, e a gente também estava falando sobre a memória de longo prazo, que é essa memória que guarda aí por tempo indefinido uma quantidade indefinida de informações, né? Mas o texto ainda faz referência a um 4º tipo de armazenamento que é interessante a gente mencionar. Tá lá na página 168, no 3º parágrafo dessa página, aquele parágrafo que começa com outros modelos. Bora junto ler ele pra gente discutir? Outros modelos mais recentes introduziram a memória operacional. Então esse 4º tipo de memória aqui vai ser chamada de memória operacional, também chamada de memória de trabalho. Elas podem ter esse mesmo nome. Memória operacional, memória de trabalho, a gente está falando da mesma coisa. E o que é essa memória? Seria, abre aspas, uma parte da memória de longo prazo, mas que também abrange a memória de curto prazo. Continuando. Hadley caracteriza o modelo de memória operacional pela existência de um sistema executivo central que gerencia as informações que gerencia as informações e ações armazenadas. Cohen destaca que apesar da memória de curto prazo e operacional serem bastante confundidas, a memória operacional é um construto mais complexo que a memória de curto prazo, utilizando a mesma afirmação do Hadley que a memória operacional possui um sistema executivo central. Eita, então o que é essa memória de trabalho ou essa memória operacional? Parece que ela é parecida com a memória de curto prazo, parece que ela também tem coisas ali da memória de longo prazo. O que é ela, afinal? Essa memória operacional, essa memória de trabalho, ela é como o próprio nome sugere, né? Eu até gosto do termo memória de trabalho, porque ele é até mais claro para a gente entender, né? É como o nome sugere, uma memória que a gente coloca em ação sempre que a gente precisa executar uma tarefa, sempre que a gente precisa executar algum trabalho, digamos assim, né? Por exemplo, essa é aquela memória que a gente coloca em ação sempre que eu preciso fazer uma tarefa e que eu vou fazer essa tarefa recorrendo a informações que estão estocadas, que estão guardadinhas lá na minha memória de longo prazo, né? Por exemplo, quando eu preciso ligar para minha casa, eu preciso discar o número de telefone da minha casa, né? Então, essa informação que eu vou resgatar, né, é o número de telefone que está lá na minha memória de longo prazo, enquanto eu disco esse número ali no meu telefone, eu estou resgatando, eu estou colocando em ação a minha memória de trabalho, né? Eu estou colocando em ação uma memória que ela é muito curtinha, né? Ela se perde, ela se desfaz em poucos segundos ou ali em poucos minutos, por isso ela é muito parecida com a memória de curto prazo, né? Mas diferentemente da memória de curto prazo, ela é uma memória que se volta, ela é uma memória que vai até a nossa memória de longo prazo para resgatar as informações, né? Aquelas informações que estão estocadinhas lá há muitos anos ou, enfim, por um tempo já bastante longo, né? Então a memória de trabalho é essa que a gente coloca em ação sempre que a gente está executando uma tarefa, né? Ou sempre que a gente está fazendo alguma ação em específico, né? Ela é a memória, por exemplo, que o músico coloca para funcionar enquanto ele está tocando um repertório de coro, por exemplo, numa apresentação pública, né? À medida que o músico vai tocando, ele vai lembrando das partes que precisam vir na sequência, né? E ele vai conseguindo tocar aquelas partes.
essa memória que faz ele recuperar ali enquanto ele está tocando as informações que estão guardadinhas lá na memória de longo prazo dele, é uma memória de trabalho, ok? Então o texto está falando desses 4 tipos de memória, né? A gente viu aqui a memória sensorial, a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, e a gente falou também sobre memória de trabalho, né? Isso daqui são, na verdade, né, não são propriamente 4 tipos de memória, são 4 tipos de armazenamento que a nossa memória é capaz de fazer, né? A nossa memória armazena informações dessas 4 formas, né? Armazena informações só de modo sensorial, por um curto prazo, por um longo prazo e durante a realização de tarefas, né? Ou seja, ela tem a função ali operacional, né? A função de trabalho, ok? Então essas quatro coisas que a gente acabou de definir aqui são 4 tipos de armazenamento, são 4 formas, assim, digamos, de estocagem das informações na nossa memória. Mas o texto ainda faz algumas definições aqui na sequência que são interessantes de a gente abordar, porque todas essas palavrinhas que a gente está discutindo, a gente vai precisar delas daqui a pouquinho, quando a gente for falar sobre como que se memoriza repertório e música, né? Então, só para a gente terminar aqui esses conceitozinhos chaves aqui no nosso entendimento sobre como que acontece a memorização, como que a nossa cognição processa aquelas informações que vêm de fora e como é que ela armazena essas informações, vamos discutir aqui na página 168 o último parágrafo antes da gente entrar naquela seção nova, a memória musical específica. Esse é aquele parágrafo que começa com dentro dessas memórias. Bora junto, porque aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre 3 operações de memória, né? Sobre 3 operações, sobre 3 ações que a nossa memória é capaz de fazer. O parágrafo diz o seguinte: dentro dessas memórias, destaco também os processos para a sua utilização, as chamadas 3 operações, que são codificação, armazenamento e recuperação. Vamos discutir cada uma delas para a gente entender. A codificação sendo o processo como a informação é armazenada. Então, toda aquela informação que vem de fora, que vem do meio, ela, para ser armazenada, ela precisa ser codificada, né? Então, o processo de codificação é esse processo de eu colocar a informação para dentro da minha memória, né? Seguindo. O armazenamento é a manutenção da informação ao longo de um período de tempo. Então, eu peguei a informação do exterior, codifiquei ela entrou dentro da minha memória. Para que essa informação permaneça dentro da minha memória, é necessário que acontecesse outro processo, esse processo de armazenamento, que é o que vai garantir que a informação fique lá estocadinha na minha memória por um tempo um pouquinho maior do que aquele que a minha memória de curto prazo ali permite, né? E a última operação que a minha memória é capaz de fazer, para além de codificar a informação que veio de fora, para além de armazenar essa informação, ela também é capaz de fazer a recuperação dessa informação. Aí o nome já diz, né? A recuperação, então, é a forma de acessar e recuperar a informação. Então, aquela informação que foi codificada e armazenada, ela precisa ser resgatada, ela precisa ser recuperada, né? Eu preciso ir lá na minha memória e pegar todas as informações que eu necessito, por exemplo, para tocar um repertório de cor ou para conseguir ligar para minha casa e lembrar o número da minha casa, ok? Então, essas são 3 operações, são 3 ações que a minha memória faz sempre que ela está armazenando. Então, ela codifica uma informação que veio de fora, ela armazena, ou seja, ela retém aquela informação e, ao mesmo tempo, ela precisa recuperar informações que estão lá armazenadinhas, que estão lá estocadas, ok? Agora que a gente já discutiu esses processos mais gerais, essas operações mais gerais aí relacionadas com a memorização, a gente pode falar um pouquinho na sequência como que acontece a memorização em música, ou como que os estudantes, como que os experts aí memorizam repertório, ou como que eles deveriam memorizar repertório pelo menos, ok? Então bora junto, vamos fazer essa discussão. Eu quero começar com vocês a fazer a leitura de um trechinho que está ali na página 169, né? A gente tem uma série de tópicozinhos ali nessa página, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Vou ler esses tópicos com vocês, porque eles são, aqui o texto diz, né? São 7 passos de um autor chamado Lundin, que vai estar falando, esses 7 passos vão estar falando sobre como estudar, né? Como que um músico deve estudar repertório, mas também como que ele deve memorizar esse repertório. Então, algumas ideias que estão aqui são muito semelhantes
semelhantes a questões que a gente já discutiu, por exemplo, quando falava sobre estudo ou sobre prática deliberada, né, que é aquele estudo organizado, aquele estudo consciente, aquele estudo feito de forma dedicada, né, mas a gente também vai ver algumas ideias aqui que tem muito a ver com a memorização, com esse processo de memorização musical propriamente dito. Vamos debater um pouquinho esses 7 pontos aqui do Lundy. O primeiro deles, né, a primeira aqui dos passos para a gente aprender um repertório, para a gente estudar, para a gente memorizar um repertório é aprender a peça como um todo. É recomendado para peças curtas. Para obras mais extensas, é recomendável dividir a peça em partes para estudo, né? Isso daqui é uma coisa que a gente já discutiu quando falava sobre prática ou sobre estudo deliberado, né? A gente falava sobre a importância de não passar horas e horas a fio estudando, né? Sobre a importância da gente organizar o estudo, da gente seccionar o estudo, né? Estudar por um período de tempo, fazer uma sessão de pausa, depois voltar para o estudo, né? Fazendo esse tipo de processo, você naturalmente acaba seccionando o seu repertório, né? Se você tem uma peça, por exemplo, um concerto para estudar de meia hora, você não vai ficar tocando esse concerto por meia hora seguido, você às vezes precisa repetir partes, enfim, né? Você secciona esse seu grande concerto aí pelos movimentos, ou ainda você secciona os movimentos em outras sessões menores, né? O Lundin fala que essa é uma forma mais eficiente de estudar e essa é, sobretudo, uma coisa extremamente necessária de ser feita se você quer memorizar um repertório, né? Para que o repertório seja memorizado, você não consegue memorizar ele como uma grande parte, né? Como uma grande peçona. É muito mais fácil você memorizar peças pequenas, né? Então, nesse sentido, analisar o repertório para você entender em que sessões ele está dividido, né? Em que partes a gente pode separar ele, é algo fundamental de ser feito, né? Porque você precisa estudar por partes, você precisa memorizar um repertório por partes, né? Segunda dica do Lundin, o estudo que é espaçado por um período de tempo, ao invés daquele condensado em uma vez só, é mais produtivo. Você já sabe, a gente acabou de discutir, né? É muito melhor você estudar por um período curto de tempo e parar para descansar e depois voltar a estudar mais um pouco, do que estudar por horas a fio. Isso a gente já discutiu, né? Quando falava sobre prática deliberada. Continuando, no caso do piano, estudar as duas mãos juntas, ao invés de uma de cada vez, é mais eficiente, contanto que a peça esteja no nível técnico do intérprete, né? Então, se você está conseguindo tocar com as duas mãos juntas, já é melhor logo estudar as duas mãos juntas, né? Isso lá no caso dos pianistas. Uma dica mais geral agora, né? Um passo mais geral para outros músicos também, né? Que pode servir para outros músicos, não só para os pianistas. Um estudo analítico da obra antes de executá-la é bastante eficiente para aprendê-la como um todo. E a gente vai discutir um pouquinho melhor daqui a pouco que esse estudo analítico ele não é importante só para você aprender uma peça, mas ele é fundamental para você conseguir memorizar uma peça, tá bom? Então, fazer um estudo analítico, né? Fazer análise da peça, fazer aquelas coisas que vocês aprendem a fazer na aula de análise ou na aula de estruturação, de linguagem e estruturação musical, né? Fazer esse tipo de análise é fundamental, sim, para você aprender um repertório ou então para você conseguir memorizar esse repertório, tá bom? Quinto passo. Ao invés de passar um tempo excessivo estudando uma peça, que é o chamado overlearning, guardar tempo para outras formas de estudo e para fixação mental, já que o excesso de tempo de estudo não comprovou ser uma prática eficaz de memorização de músicas, né? Então não adianta você às vezes ficar 4 horas, 5 horas, 20 horas enfiado em cima de um instrumento, né? Já existem estudos comprovando que a partir de um determinado ponto, a partir de uma determinada quantidade de horas, não faz diferença o músico estudar mais, né? Todas aquelas horas que ele está estudando extra, né? É tudo overlearning, ou seja, é excesso de aprendizagem. Ele não está usando para absolutamente nada, né? Então, nesse sentido, às vezes é mais produtivo largar um instrumento e estudar a música, mas estudar de outras formas, por exemplo, lendo um texto, fazendo estudo analítico da obra, fazendo um exercício mental de fixação, né? Fazer esse tipo de atividade é muitas vezes mais produtivo porque você vai estar aprendendo mais coisas sobre o seu repertório do que ficar estudando muitas horas em cima do instrumento, né? Aquele overlearning, aquelas horas extras que você estudou, você está só jogando fora, né? Então, nesse sentido, é muito melhor você aproveitar essas horas extras para fazer um outro tipo de estudo, um outro tipo de atividade, porque com certeza vai ser mais produtivo para você, né?
Tudo isso que a gente está discutindo aqui tem a ver com o tópico 6, que diz: um período de estudo mental também, e não apenas a execução técnica da peça, provou ser eficaz para se aprender uma obra memorizada. Ou seja, né, se você quer memorizar uma obra, se você quer aprender uma obra, também é importante você fazer estudo mental daquela peça, né? Então, para além de não ficar só estudando no instrumento, né, só fazendo aquela prática física, é muito importante que o estudante faça a prática mental, o estudo mental. Né? Você já sabe o que é esse estudo mental, a gente já discutiu sobre ele quando falava sobre estudo deliberado ou prática deliberada, mas só recapitulando, esse estudo mental é aquele processamento que você faz, por exemplo, na sua cabeça, da partitura. É quando você canta mentalmente a partitura que você precisa tocar, né? Ou é quando você resolve problemas de fraseado, problemas de leitura, enfim, quando você resolve às vezes até problemas um pouco mais técnicos, de respiração, enfim, de compreensão musical, e você faz tudo isso dentro da sua cabeça, sem você necessariamente precisar tocar o seu instrumento, né? Esse tipo de prática, para além, como a gente discutiu lá anteriormente, quando falava sobre estudo deliberado, esse tipo de prática, para além dele evitar fadiga física, aqui, no caso específico da memorização musical, ele é fundamental porque esse tipo de prática vai permitir que você faça a quantidade de repetições ali que são necessárias para que uma informação seja memorizada, e mais do que isso, ela também te permite formular uma compreensão daquilo que você quer memorizar, né? E sem essa compreensão, a gente vai ver que é muito difícil memorizar repertório, ok? Aí o sétimo e último passo do Langen é: a repetição incessante de trechos na busca por eliminar erros é um método questionável e não é recomendado, né? Então não adianta, isso a gente também falava lá quando conversou sobre expertise musical, não adianta repetir um determinado trecho muitas e muitas vezes, mas fazer essa repetição exatamente do mesmo modo, né? É mais eficiente repetir fazendo variações, né? Às vezes é mais eficiente você dar um break, você dar um tempo no que você está fazendo e fazer outra coisa, depois voltar na repetição daquele trecho, né? Porque já foi comprovada a repetição incessante, fazer a mesma coisa sempre do mesmo jeito por muitas horas a fio ou por muitos, enfim, minutos ali a fio, não é eficiente. É melhor colocar variedade na repetição, né? Se você precisa repetir um trecho que não está saindo, você não repete sempre com o mesmo ritmo, você repete com ritmo variado, por exemplo, né? Você não repete sempre usando a mesma articulação, você altera a articulação, né? Então é importante sempre que você precisa repetir um trecho para resolver algum problema técnico, ou até mesmo um problema de leitura, enfim, para resolver qualquer problema aí no seu repertório, é importante que essa repetição seja feita colocando-se alguma variação, colocando-se ali alguma alteração no que você precisa repetir, para não fazer sempre do mesmo modo, né? Então aqui a gente já tem um pouquinho, a gente voltou a falar basicamente como que a gente estuda, como que a gente aprende uma peça, mas a gente já tem algumas orientações sobre como memorizar repertório. E essas orientações a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor agora na sequência. Então vem comigo aqui na página 170, vamos esmiuçar um pouco mais. A gente tem uma citação ali na página 170, é a primeira citação que aparece naquela página, né? Ela aparece no terceiro parágrafo. Ela começa assim: os músicos também... Você se achou aí, né? Então bora junto. Os músicos também usam o agrupamento de várias maneiras. Então, músicos, quando estão memorizando, eles agrupam informações, né? Primeiro, o que os músicos fazem? Eles tendem a codificar na memória um acorde inteiro em vez de notas individuais, né? A memória musical, ela funciona desse modo, a gente não retém notas em específico, né? A gente não retém dó, mi, sol, a gente retém acorde de dó maior, a gente retém uma única informação ao invés de 3 informaçõezinhas separadas, né? O que os músicos ainda fazem? Eles lembram-se de sétima de dó maior em vez de todos os solos individuais, dó, mi, sol, si, por exemplo, né? Em segundo lugar, os músicos tendem a codificar os acordes em sequência, né? Em vez de isoladamente, né? Por exemplo, aqui na sequência ele diz como é que os músicos fazem esse tipo de encadeamento, de encaixe de acordes ali, né? Ao invés de eles guardarem a sequência, acorde de tônica, subdominante, dominante, tônica, né? Eles gravam a sequência, cadência,
né? Ou ali como o texto diz, cadência plagal, cadência eólia, ou ainda mudanças de ritmo, enfim, os músicos atribuem nomes, né? Eles juntam essas informações musicais ali em conjuntos maiores e atribuem nomes a esses conjuntos de elementos musicais, né? Então essas que a gente leu ali são designações empregadas pelos músicos para facilitar a identificação de sequências de diferentes durações, né? Então aqui a gente tem um primeiro processo de memorização que é empregado aí pelos músicos sendo descrito, né? Então a gente já tem um pouco a nossa resposta para o como que a gente memoriza, né? Como que a gente memoriza? É agrupando informações, né? Os músicos não memorizam informações musicais isoladas, né? Eles não memorizam notas isoladas, eles não memorizam acordes isolados, né? Eles juntam essas informações em peças maiores, digamos assim, e eles memorizam essas peças grandes, né? Em inglês isso tem um nome, né? Não é uma expressão que o texto aqui nosso está usando, mas é uma expressão muito comum nos estudos que falam sobre memória, né? Ou os autores que estão descrevendo a memorização musical, eles descrevem esse processo de agrupamento de informações como um processo de formação de chunks. Chunk em inglês é isso, é um pedaço, é um naco de informação, né? Então, quando a gente, por exemplo, não armazena a sequência Dó, Mi, Sol, Si, mas escala de Dó maior com sétima, a gente está justamente fazendo isso, a gente está criando um chunk, um naco, um pedaço de informação, né? E esses pedaços de informação, a gente está falando aqui sobre o caso do acorde, mas eles podem ser maiores, como por exemplo, uma cadência, né? Ou um encadeamento harmônico, né? A gente pode juntar vários acordes, ou ainda, a gente pode juntar vários encadeamentos, a gente pode juntar várias cadências, formando uma seção musical, né? Então o tamanho que vai ter esse chunk, o tamanho que vai ter esse naco, esse pedaço de informação que você armazena, que você memoriza, o tamanho que ele vai ter é você quem define, é o intérprete quem vai definir, né? É lógico que quanto maiores forem esses pedaços, mais memória você economiza, mas também ao mesmo tempo mais hábil, mais bem treinado, aí você precisa estar na questão de conseguir formular uma compreensão sobre a organização musical, por exemplo, né? Alguém que não sabe o que significa uma cadência jamais vai ser capaz de nomear uma sequência de acordes como cadência, né? Então, tudo depende dos seus conhecimentos, enfim, do que você é capaz de compreender a partir daquilo que você está se dispondo ali a memorizar, né? Então, por isso, você só consegue formar esses blocos ou esses agrupamentos aqui de informações se você é capaz de entender aquilo que você está tocando, né? Por isso, de novo, a gente volta naquela questão. Por isso, a análise musical é fundamental. Se você não é capaz de analisar um trecho, reconhecer um acorde naquele trecho, ou reconhecer uma cadência, ou reconhecer uma seção, ou seja lá o que for, você com certeza vai ter muita dificuldade de memorização, né? Você só vai memorizar aí de forma espontânea e vai correr o risco de ter um branco e eventualmente todo mundo vai ter algum branco em alguma vez na vida e às vezes talvez você não consiga se recuperar desse branco, né? Porque você não entende aquilo que você está fazendo, você não tem como voltar lá, buscar as informaçõezinhas que você armazenou. Mas bora lá que a gente já volta a discutir essa questão do branco. Então aqui a gente respondeu um pouco, uma das perguntas que a gente tinha aqui para responder hoje, que era como que a gente memoriza. Então a gente memoriza agrupando informações, ou a gente deve memorizar agrupando informações, formando chunks. Vamos ainda nessa página 170, que ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho também sobre como memorizar. O último parágrafo dessa página diz o seguinte: a memória muscular se aplicaria ao caso do menino, que não consegue tocar apenas um trecho de música memorizada, tendo que tocar ela do início. Aqui nesse caso, a gente está falando sobre uns relatos que o Levitin traz, né, de pessoas aí que tinham memória. O Levitin está falando sobre alguns tipos de memória musical, né? E ele fala aqui no caso de um garoto que, como o texto está dizendo, não consegue tocar apenas um trecho de música memorizada, né? Se ele teve um branco ali no meio da execução musical, ele precisa voltar aquela música desde o começo e tocar ela desde o começo, né? Você memoriza assim também? Você é que nem um menino, né? Ou você consegue dar um branco no meio da música e pegar do meio da música mesmo e ir embora, né? Esse menino aqui, enfim, memoriza desse modo. Vamos entender por quê, né? Porque ele está usando memória muscular.
Segundo Levitin, o caso do menino ocorreu pois ele estava executando uma sequência memorizada de movimentos musculares, dessa memória, que é uma memória de movimento, né? Decotou? E a sequência, após a interrompida, teve no cérebro do menino que recomeçar do início, né? Então essa memória muscular aqui do menino que sabe tocar, os dedos dele sabem o que fazer, mas ele precisa voltar do início, é um dos tipos de memória que a gente tem, né? Os músicos não colocam em ação aqui só a memória muscular, os músicos também colocam em ação a memória visual, por exemplo, eles precisam olhar para a partitura e saber ali na partitura onde é que estão os trechos que ele precisa tocar, né? Tanto a gente tanto tem memória visual que, por exemplo, quando a gente vai com os olhos, se você está tocando piano ou mesmo violino, sei lá, seja o instrumento que for, né? Você em algum momento precisa tirar os olhos da partitura, né? Você às vezes acaba olhando para o teu instrumento. E nesse processo de olhar para o seu instrumento, você às vezes volta com os olhos para a partitura e você sabe exatamente aonde você tem que ir na partitura, né? Tanto que se às vezes te dão uma edição diferente, né? Te dão uma página com uma disposição ali da partitura diferente daquela que você está acostumado, você às vezes vai com o olho para o lugar errado. Por quê? Porque você memoriza a informação visual. A gente, músico, também tem memória visual, né? Que funciona enquanto a gente está estudando, enquanto a gente está tocando, né? Então a gente usa memória muscular, a gente usa memória visual, a gente também usa memória auditiva, né? É lógico, a gente está trabalhando com informação auditiva, né? Enfim, a gente coloca para funcionar vários tipos de memória enquanto está tocando, né? Mas o mais interessante desse exemplo aqui é que, como a gente está frisando, né? Esse menino, ele não consegue parar no meio da execução e voltar exatamente daquele ponto onde ele parou. Se ele teve um branco, ele tem que tocar a peça toda do começo. Por quê? Porque esse tipo de memorização que ele fez, né, essa memorização muscular que ele fez, ela foi feita de forma inconsciente. E aqui a gente está falando de uma memória muscular, mas a gente poderia estar falando de uma memória auditiva, de uma memória visual, de uma memória de qualquer tipo que seja formulada de modo inconsciente. Essa memória vai sempre ter esse problema do quando acontece um branco, eu não consigo me pegar ali, me achar no ponto onde aconteceu o branco. Eu paro de tocar, fica evidente que eu esqueci e eu preciso voltar desde o começo, né? Por quê? Porque isso é um problema da memória que a gente faz espontaneamente, né? Isso não tá, isso que eu vou falar na sequência não tá aqui explicado no vídeo, mas só para vocês entenderem, essa memória formada espontaneamente, ela obedece a questões que são naturais nossas, né? A gente não precisa aprender a memorizar, você já sabe, você já deve ter experimentado ao longo da tua vida. Memorização é uma coisa que simplesmente acontece, né? Memorização é aquela coisa que vai acontecendo enquanto você vai tocando o teu repertório, chega uma hora que de tanto tocar, você... eu consigo tocar ele de cor, eu memorizei o meu repertório, né? Esse tipo de memorização feita desse modo é uma memorização feita de modo espontâneo, né? E essa memorização espontânea, ela funciona por quê? Porque a nossa cognição, ela vai estabelecendo o que em inglês eles chamam de chains, de elos, né? Ela vai estabelecendo elos entre informações, né? Ela vai ligando uma informação na outra, na outra e na outra e na outra. Ou ela vai ligando um pedacinho de música no outro, no outro, no outro e no outro, formando o que a gente diz que é uma corrente, né? Uma corrente associativa, né? Ela vai associando pedacinhos de informação, como se fossem elos, né? E o que acontece quando um desses elos se rompe? O que acontece quando você tem um branco ali no meio da execução musical? Se a tua memória foi formada de modo espontâneo, você não tem consciência de quais são os elos que formam a tua corrente. Você não tem consciência de quais são as partes que o seu cérebro juntou para fazer a sua memorização. Então, o que acontece? Você não consegue recuperar esse elo no ponto em que aconteceu a quebra. Você não consegue voltar tocando do mesmo ponto em que em que aconteceu aquele branco, né? Você precisa voltar desde o começo da música, porque você não reconhece que essa corrente tem elos. Você só reconhece que ela é uma correntona única, né? Então, esse é o problema de toda a memorização que é feita de modo espontâneo. Pode ser uma memorização muscular, pode ser uma memorização visual, pode ser uma memorização auditiva. Toda memorização feita de modo espontâneo, ela tá sujeita a, quando você tiver um branco, e branco é coisa que todo mundo tem, até os músicos experts têm brancos no meio da performance, né?
Se você só faz memorização espontânea, você está sujeito, quando acontecer um branco, a você não conseguir se recuperar ali no meio da tua execução, você não conseguir reestabelecer o elo que foi quebrado, porque você não sabe em qual parte da música você tá, você não tem consciência do que tá ali em volta de você, de como que tá organizado aquele negócio que você tá tocando, né? Aí, consequentemente, você precisa voltar desde o início. Mas seguindo aqui a ideia do texto, né? Tal memória muscular, também chamada de memória motora, é abordada ainda no estudo Pesquisa em Performance Musical no Milênio, em que Gabrielson a descreve como: os dedos parecem saber onde vão, né? Então é essa memória que o corpo tem, né? E geralmente a memória muscular, ela é uma memória inconsciente, ela é uma memória feita de modo espontâneo, né? É aquela memória que os teus dedos sabem para onde ele tem que ir, né? Eles têm que ir. Você não sabe exatamente, você não fica dizendo pro teu corpo: agora é aquela hora de você fazer um movimento assim, agora é a hora de você fazer um movimento assim. Você não fala isso pro teu corpo. O teu corpo simplesmente sabe o que ele tem que fazer, ele vai lá e faz. Os teus dedos sabem para onde eles têm que ir, eles simplesmente vão. Isso é uma memória espontânea, né? Mas continuando aqui, essa memória motora, ela é bastante presente entre os músicos, porém com maior frequência entre os músicos não profissionais, tendo em vista que os profissionais usam muito também a análise da estrutura da peça em um processo chamado de prática planejada, né? Que seria um estudo direcionado para algum enfoque ou objetivo, como, por exemplo, memorizar a música. Então, só voltando aqui, o que o texto está dizendo pra gente? Que quem memoriza de forma espontânea, quem memoriza no esquema, eu vou tocando, uma hora a música tá de cor, né? Quem memoriza assim não é músico profissional. Quem memoriza assim é músico não profissional. Porque o que os profissionais fazem, né? O que eles fazem e que dá muito certo é memorizar de forma planejada, né? Fazer um estudo planejado da partitura, é fazer uma análise da partitura, né? Por quê? Quando os experts analisam, eles conseguem entender em quais porções a peça está organizada, né? Consequentemente, eles conseguem memorizar aquelas porções. Aí o que acontece quando eles têm o branco? O que acontece quando se quebra uma corrente ali? Eles não precisam voltar com a música desde o começo. Eles voltam com a música exatamente na sessão anterior. Aí o que acontece? Não dá aquele branco maravilhoso ali no meio da performance, né? Não dá aquela ideia de que abriu um buraco ali, né? Não fica evidente que a pessoa se esqueceu o que ela estava fazendo, né? Então, por isso, quando os experts têm brancos e experts têm brancos, com certeza, reforma do vizinho. E experts têm branco, com certeza, mas a gente às vezes nem repara que esses experts têm ali uma falha de memória, porque eles são tão hábeis em conseguir recuperar o elo da corrente ali que se quebrou, ou seja, eles são tão hábeis em retomar a peça na sessão que houve o problema ali, que eles não fazem aparecer buraco, né? Eles não fazem ficar aquele pedaço de silêncio no meio da música, né? Então é isso que os experts fazem, que dá muito certo. Eles analisam a peça antes de memorizar. Eles entendem como que essa peça está organizada. Eles não memorizam essa peça como um blocão inteiro. Eles não memorizam essa peça no esquema, vai tocando aí que uma hora ela tá de cor. Eles analisam, eles executam, eles ensaiam sessões em separado, e à medida que eles vão tocando, eles têm plena consciência de qual sessão que eles estão executando em qual momento. Então, se acontece uma quebra de memória, se acontece um branco, ele sabe exatamente da onde que ele volta. Ele sabe exatamente o que ele estava fazendo, ele sabe exatamente o que ele precisava fazer ali antes, ele volta um pouquinho de antes e daí ele tenta seguir, né? É isso o que um expert faz e que dá muito certo, né? Essa forma de memorização eficiente aí, né? Que é essa memorização com base na análise, essa memorização planejada. Então aí a gente já tem mais uma resposta para o nosso como memorizar, né? Não é memorizar de forma espontânea, é memorizar de forma planejada. Bora aqui, a gente está na 171, vou ler mais um parágrafo para vocês. É o segundo dessa página, que também vai estar respondendo para a gente como que a gente memoriza. O parágrafo diz assim: ainda acerca da memória musical de longo prazo, relacionada com a performance e memorização de obras extensas, alguns pesquisadores investigaram também o uso de imagens e representações mentais no momento da performance para a interiorização da obra. Segundo Santiago, a imagem mental seria como uma espécie de partitura interiorizada, sendo, portanto, diretamente relacionada à memória musical. Na pesquisa, é destacada também a importância das imagens mentais na execução musical de alta qualidade, né? Então, o que é isso?
Um músico, enquanto ele memoriza uma peça que ele precisa tocar, como a gente dizia, ele não usa só memória motora, ele pode usar também memória visual, ele também pode armazenar aquelas informações visuais da partitura, né? Tanto que tem gente que às vezes tem uma memória visual super bem desenvolvida e é capaz de visualizar a partitura na sua cabeça, evidentemente, né? Mas é capaz de visualizar mentalmente a partitura enquanto está tocando, né? E o que essa pessoa faz quando visualiza a partitura dentro da cabeça é visualizar o que a gente chama de imagem mental, né? Mas as imagens mentais não são só essa fotografia, digamos assim, que a gente constrói da partitura, né? Que algumas pessoas conseguem construir super bem, né? Imagem mental são, por exemplo, aquelas imagens que a gente tem na cabeça enquanto vai tocando o repertório e vai conseguindo recuperar as sessões em que a peça está organizada, né? Lembra que a gente falava? Os experts memorizam sessões, os experts analisam e compreendem uma peça, eles compreendem o modo como a peça está estruturada, né? E eles memorizam então esses blocos de informação, eles memorizam as sessões, as partes ali da peça, né? E à medida que os experts vão tocando, eles vão recuperando dentro da cabeça deles esse mapa que eles construíram da peça, ou seja, eles vão recuperando essa estrutura que eles conseguiram analisar, essa estrutura analítica ali que eles conseguiram construir, né? Então os experts, enquanto vão tocando, eles também estão recorrendo a imagens mentais, seja essas imagens da partitura ou seja essas imagens desse mapa mental que eles constroem, né? Esse mapa ali com as seções, com as partes em que está dividido o repertório, né? E esse mapa que a gente já vai voltar a falar um pouquinho daqui a pouco sobre como que esse mapa é construído, né? Mas esse mapa ele não tem uma definição exata sobre o tamanho que tem que ser cada uma das peças ali dentro do mapa, ou quantas peças que tem que ter, quantas partes que tem que ter ali meu mapa, né? Não existe uma definição muito fechada para isso, né? Vai depender da peça, vai depender de como o próprio intérprete analisa, como ele próprio compreende aquilo que ele está tocando, enfim, né? Então por isso existem mapas individuais que os intérpretes formam, né? Esses mapas aos quais o intérprete recorre são mapas muito pessoais, né? Às vezes uma mesma peça tocada por intérpretes diferentes. Se a gente fosse capaz de olhar ali o que se passa dentro da cabeça deles, com certeza a gente veria mapas de execução ali, mapas de organização daquela peça muito diferentes, né? Bora na sequência que a gente ainda vai continuar discutindo isso, né? A gente ainda vai continuar falando como, a gente acabou de ver que um como memorizar é formando imagens mentais, né? É recorrendo a essas imagens mentais no momento em que você está tocando de memória. Mas vamos discutir mais um como aqui, tá bom? No parágrafo logo da sequência, a gente tem: em uma pesquisa sobre a execução de obras memorizadas, especificamente no violoncelo, Schaff, Lisboa, Logan e Begos destacam 3 princípios que julgam importantes e que são presentes no tipo de músico que chamam de expert memorists, ou especialistas em memorizar, né? Pessoas aí que memorizam super bem. O que essas pessoas fazem? Elas fazem essas 3 coisas, né? Ou esses 3 princípios, que são uma boa codificação do material, uma estrutura de feedback, né? O processo de feedback é a forma como a informação retorna ao músico, e daqui a pouco a gente vai discutir também o terceiro, que é um tempo de feedback reduzido. Então vem cá comigo, vamos entender o que são essas 3 coisas, né? Segundo Gabrielson, em performance musical, esse processo pode ser auditivo, visual, tátil ou sinestésico, né? Ele está falando sobre o processo de feedback aqui, né? Peraí, antes de ir no feedback, tá super complicado isso aqui. Bora lá começar pelo começo. Vem cá comigo. Uma boa codificação seria caracterizada pelo músico já possuir armazenado em sua memória estruturas padrões, como por exemplo escalas, acordes, arpejos, que seriam reconhecidas imediatamente, facilitando assim a memorização de uma obra. Então lembra, a gente já falou lá no começo sobre o processo de codificação. O que é o processo de codificação? É o processo de eu pegar a informação de lá de fora, de lá do meio e colocar ele dentro da minha memória, né? Memorizar ele. Esse processo, como o nome diz, ele é um processo de codificação. Por quê? Porque as informações não são trazidas tal como elas são, né? Em estado bruto, de lá de fora do meio, jogadas aqui dentro do meu pensamento, né? Ou dentro da minha memória, mais especificamente, né? Essas informações precisam ser codificadas, ou seja, eu preciso atribuir algum significado, eu preciso dar algum nome para elas, né? E esse processo de codificação é o processo em que eu vou, por exemplo, dar o nome lá para a sequência de notas Dó, Mi, Sol, Si. Eu vou dar o nome acorde de Dó maior com sétima.
forma, isso já é um processo de codificação, né? Já é um processo em que eu estou compreendendo a realidade, em que eu estou atribuindo um significado para a realidade, em que eu estou codificando essa realidade para conseguir colocar ela dentro da minha memória, né? Então, consequentemente, quem vai ser um bom, como está dizendo o texto aqui, quem vai ser um bom memorizador em música vai ser aquela pessoa que é capaz de codificar muito bem aquele material musical que ela tem na frente dela, né? Então, quem vai ser um bom memorizador em música é aquela pessoa que entende o que ela tem na frente dela, não é só aquela pessoa que sabe usar os dedos para tocar o seu instrumento, tá? Viu aí a importância das disciplinas teóricas que você faz no seu curso, das disciplinas de análise, das disciplinas de linguagem musical, de percepção musical, e etc, etc, etc. Todas essas disciplinas estão justamente te dando essa bagagem para você conseguir codificar o material que tá vindo lá de fora, né? Para você conseguir codificar essa partitura, essa música que você precisa memorizar, tá bom? Se você não é capaz de codificar, se você não é capaz de compreender, de atribuir um significado para aquilo que você tá tendo que memorizar, você não consegue memorizar de forma deliberada, tá? Que é como memorizam os experts. Você vai ficar aí a vida inteira só fazendo memorização espontânea, você vai ficar aí a vida inteira correndo o risco de ter um branco no palco e ficar aquele buraco no meio da tua execução e você tem que começar a execução desde o começo e correr o risco de chegar no mesmo pedaço e dar o mesmo buraco de novo. Não é verdade? Não é isso que acontece? Você sabe que é isso que acontece, né? Então, para você fazer a memorização deliberada, você precisa fazer um bom processo de codificação. É isso que os experts fazem, né? Seguindo, depois que eles fazem esse primeiro passo, depois que eles codificam, vamos ver o que vem na sequência. Uma estrutura de feedback, que é esse segundo passo, né, é conseguir fazer o feedback, é conseguir ter uma boa estrutura de feedback, né? Então, uma estrutura de feedback é caracterizada pela forma como o cérebro resgata a informação armazenada e o tempo de feedback, peraí que a gente já volta nele, né, é o tempo que você vai demorar para fazer esse resgate, né? Então, só recapitulando, você codificou uma informação, você jogou ela lá dentro da sua memória, ela tá lá guardadinha, mas de nada você ter nada adianta, né, você ter uma informação super guardadinha lá na sua memória e você não conseguir resgatar essa informação. Por exemplo, quando você sobe no palco e precisa tocar, né? Então, esse resgate dessa informação é esse processo de feedback que a gente está falando, né? E os experts, eles são muito bons em justamente fazer esse feedback, em conseguir resgatar essa informação. Por quê? Porque essa informação também está tão bem organizadinha lá dentro que fica mais fácil acessar ela, né? Se a informação está toda bagunçada, se eu não conseguir codificar muito bem essa informação, se eu simplesmente fui memorizando e uma hora aconteceu a memorização e eu não consigo descrever como que aquela música está organizada, eu não compreendo como ela está organizada, como é que eu vou voltar lá fazer um feedback? Como é que eu vou resgatar essa informação? Ela está uma zona lá dentro da minha memória, né? Então, quando a informação foi bem codificada, esse processo de feedback ele fica mais fácil. Mas também esse processo de feedback ele precisa ser ensaiado, tá bom? E aqui que vai entrar logo a questão do tempo de feedback reduzido, né? É por meio do ensaio, é por meio da prática, é por meio de você se acostumar a tocar repertório de cor e ficar ensaiando esse processo de feedback que você diminui o tempo que esse feedback demora para acontecer, né? Então, músicos experts, para além deles terem uma boa capacidade de codificação, de entender o material para conseguir memorizar, eles também têm uma capacidade de recuperar essa informação de forma muito rápida, né? E isso eles desenvolvem justamente tocando muito de cor, né? Justamente tendo que treinar essa coisa do estar ali executando, ter um branco e puxar a informação, né? Então é por meio de exercício, é por meio de prática que os experts diminuem esse tempo de resgate da informação, né? Então, só continuando aqui, né? Uma estrutura de feedback, como a gente dizia, é caracterizada pela forma como o cérebro resgata a informação armazenada. E o tempo de feedback diminuiria esse tempo de resgate, tornando então a obra pronta para ser executada de forma memorizada, segundo os autores, transferindo a informação codificada da obra musical da memória operacional para a memória de longo prazo. Embolei tudo aqui, mas o que a gente queria dizer é basicamente isso, né? Que com um tempo de feedback pequeno você consegue recuperar a informação que está lá codificadinha de forma muito ágil, de forma muito rápida. E é isso que os experts fazem muito bem, a ponto de quando acontece um branco, por exemplo, eles não deixarem aparecer aquele buraco de silêncio, né? Eles são muito rápidos em conseguir recuperar esse feedback. E essa rapidez, essa agilidade, ela é conseguida por meio do estudo, por meio da prática, tá
bom? Então, nessa parte não tem muito segredo, tem que treinar, tocar de memória, né? Quanto mais você toca de memória, quanto mais você toca de memória de forma deliberada, né? Quanto mais você pratica essa memorização deliberada, essa memorização feita de forma consciente, essa memorização baseada em análise musical, essa memorização que forma um mapa da peça e essa memorização que enquanto você está tocando de memória, você está lá lembrando do mapa da peça, quanto mais você pratica esse tipo de memorização, mais rápido você se torna em fazer esse feedback, né? O teu tempo de feedback ele diminui e consequentemente quando você for tocar e acontecer um branco, provavelmente você não vai parar ali no meio, congelar e não saber o que fazer, né? Vamos continuar ainda respondendo então um pouco o como, aqui né, a gente acabou de responder um como que eu memorizo, é codificando bem essa informação e é treinando o feedback, o resgate da informação e diminuindo o tempo de resgate dessa informação. Mas também tem mais resposta no parágrafo da sequência sobre como memorizar. Vem comigo! Schaff, Lisboa, Logan e Begos também destacam a importância dos pontos de apoio dentro de uma obra memorizada. Guarda isso daqui, a gente já vai falar bastante de pontos de apoio. Segundo eles, pontos de apoio em que o cérebro possa reiniciar uma linha de análise geram uma sensação de segurança ao executar-se uma peça memorizada e são uma forma eficaz de se armazenar uma peça. O que são pontos de apoio? Às vezes vocês vão ver essa expressão pontos de apoio sendo discutida como guia de execução. Pontos de apoio e guias de execução são exatamente a mesma coisa. O que são guias de execução ou pontos de apoio? São marcas que a gente faz dentro da partitura, né? Não precisa ser só dentro da partitura, aquela partitura que você usou para estudar, pode ser aquela partitura que você tem guardadinha dentro da tua cabeça, lá na tua imagem mental, né? Guias de execução ou esses pontos de apoio são essas marcas que você faz dentro da partitura, são essas sinalizações, esses significados que você atribui às seções dentro da sua partitura. Quer ver, por exemplo, um tipo de guia de execução ou um tipo de ponto de apoio? Quando você olha para a peça e você fala, isso daqui é a seção A, essa seção A ela vai ser repetida 2 vezes porque eu tenho o ritornelo, isso daqui é a seção B, isso daqui é o retorno da seção A. Quando você está fazendo isso, você criou aí pontos de apoio, você criou aí guias de execução. E esses guias eu criei em cima de uma análise que é uma análise formal, né? Uma análise mais técnica, digamos assim, analisar a forma da peça, né? Mas esses pontos de apoio, esses guias de execução podem ser simplesmente aqueles que você faz assim, essa é aquela parte da peça em que eu vou ter que tomar muito cuidado porque eu estou fazendo aqui, sei lá, muitos arpejos, depois logo em seguida vem aquela parte da peça em que eu tenho que fazer muitas passagens de polegar, depois vem aquela, entendeu? Você também pode formar esses guias de execução ou esses pontos de apoio usando indicações técnicas. Você também pode usar indicações expressivas. Essa é aquela hora que eu tenho que tocar de forma melancólica, aqui vem a parte raivosa, depois vem aquela parte com furor, mas com brio. Entende? Essas marcas que você faz, esses sinais de análise que você constrói ali na partitura, eles podem ser sinais mais técnicos, mais, digamos assim, mais de natureza da estrutura musical, ou eles podem ser também sinais interpretativos, de expressão e etc, tá bom? Mas são, enfim, marcas, são sinalizações que você faz dentro da partitura e que você também tem em mente à medida que você vai tocando a peça, né? Então, voltando naquela ideia do mapa, né? Aquele mapa mental que os experts têm na cabeça e que eles vão imaginando o mapa enquanto eles vão tocando, né? Como é que é formado esse mapa? Ele é formado por todos esses guias de execução que eu mencionei, né? Se não por todos, por grande parte desses guias de execução que eu mencionei, né? Então o intérprete, enquanto ele toca, enquanto ele está tocando uma parte, ele sabe, eu tô aqui na seção A, que é aquela seção em que eu tenho tal dificuldade técnica, em que eu tenho que fazer tal caráter expressivo. Eu sei que o que vem depois é aquela parte em que eu tenho, sei lá, os arpejos e que eu vou precisar fazer esses arpejos com furor, né? Se o cara tem um branco ali no meio dessa seção dos arpejos com furor, o que o cara faz? O cara simplesmente volta e toca os arpejos de novo, porque ele sabe o que ele tá fazendo, né? Ele sabe em que ponto do mapa ele tá. Então, se aconteceu algum problema de memorização, ele não vai ficar perdido no nada ali, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Ele sabe o que ele estava fazendo, é só ele voltar e continuar fazendo exatamente aquilo que ele estava fazendo, né? Então, se deu um branco ali no meio de um arpejo, velho, continua tocando arpejo, você tá naquela parte da música que você toca arpejos, manda aí, né? É só isso que você tem que fazer. E é exatamente isso que fazem os experts, ok? Porque eles estão usando um mapa mental que é construído ali em cima de pontos de apoio ou em cima de guias de execução. Então, bora continuar a leitura. Deixa eu ver se eu acho onde eu tava.
Então tá, e olha que interessante, né? Segundo esses autores, esses pontos de apoio em que o cérebro possa reiniciar uma linha da análise geram uma sensação de segurança ao executar-se uma peça memorizada, né? Por quê? Porque você sabe que se der PT ali no meio, você sabe que se você esquecer alguma coisa, você não precisa se desesperar, você sabe o que você está fazendo, você só continua fazendo aquilo, né? Até que a tua memória uma hora consiga, era esse o arpejo que eu precisava fazer na sequência, aí você vai embora, né? E músicos experts fazem justamente isso, né? Não sei se vocês já presenciaram algum músico expert tendo um problema de memória, né? Se você sabe, se você conhece muito bem a peça, você vê que tem uma coisa ali errada, né? Se você não conhece, você nem repara. Mas se você conhece a peça, você vai ver que geralmente a pessoa que erra, que tem um branco ali, que tem um problema de memória, ela fica repetindo um trecho, de repente ela volta numa sessão que não era pra voltar, mas ela vai voltar, e daí ela volta de novo, até que uma hora de repente a pessoa consegue seguir, né? Ou até que uma hora a pessoa simplesmente fala, velho, eu não tô conseguindo lembrar como é que esse elo da minha corrente terminava, esquece esse elo da corrente, eu sei o que vem depois, deixa eu ir pro que vem depois, né? Então é esse tipo de coisa que os experts fazem, por isso eles têm muita segurança quando eles vão tocar uma peça, né? Eles sabem que se acontecer algum problema ali no meio, não tem nada de tão drástico assim que vai acontecer, que eles não vão conseguir resolver. Algum jeito eles dão, né? Às vezes até quem não conhece a peça não vai nem reparar. Continuando. É mais eficaz, então, armazenar uma peça dividindo-a em partes com pontos de apoio na memória, do que memorizar um bloco único. Então é isso que a gente falava. Você não memoriza uma peça como se ela fosse uma coisa só, porque se ela é uma coisa só, você precisa sempre voltar do começo, né? Você memoriza essa peça como blocos de informação, porque se acontecer um problema em um bloco, você volta no bloco anterior ou você segue para o próximo, né? Continuando, os autores inclusive dividem os pontos de apoio em estruturais, interpretativos, expressivos, básicos, é isso que a gente estava falando, né? Eles podem ser pontos estruturais, por exemplo, você pode falar sobre a forma da peça, né? Eles podem ser pontos técnicos, né? Eles podem falar sobre uma dificuldade técnica, podem ser pontos expressivos, né? Podem falar sobre o caráter da música, sobre como que tem que ser o caráter da sua interpretação e etc, né? Esses pontos de apoio, esses guias de execução podem ser de várias formas. É o intérprete quem vai definir quais desses aí que ele prefere, né? De preferência, quanto mais ele usar, mais potente vai ser ali a capacidade dele de codificação, mais fácil também vai ser o feedback, né? Mais fácil ele vai conseguir recuperar aquela informação, porque se ela tá bem organizadinha, né? A mesma coisa é você com a tua gaveta de cuecas, né? Se a tua gaveta tá bem organizada, você consegue abrir ela e pegar as coisas facilmente, né? Se tá tudo uma zona lá dentro, você vai olhar para aquele troço e vai falar, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não tenho o que fazer, deixa eu voltar para o começo da música, né? Porque tá tudo tão bagunçado aqui dentro que eu não sei o que eu faço, deixa eu começar do zero, né? Então é esse o processo. Quanto melhor você codifica, quanto mais pontos aqui de apoio, quanto mais guias de execução você usa, melhor você está organizando ali a tua informação, melhor você está organizando a tua gaveta de cuecas, melhor você está se munindo para o momento em que acontecer um branco, você conseguir recuperar ali a sua memória, tá bom? Então só continuando aqui, os estruturais, então esses pontos estruturais referindo-se à estrutura da música, os interpretativos referindo-se a um ponto de apoio, onde a interpretação muda, os expressivos então se referindo a onde a sensação da música muda, e os básicos em algum lugar que represente alguma dificuldade técnica, né? Aquilo que a gente estava falando. Então viu só o que é o pulo do gato para você conseguir memorizar, ou como que os experts memorizam, como que você deve memorizar, é formulando pontos de apoio, né? Ou formulando guias de execução, é dividindo a sua peça em partes aí, atribuindo significados para ela, beleza? Isso era o que a gente tinha para discutir com relação a esse texto nosso. Antes da gente concluir esse vídeo, quero fazer com vocês só uma recapitulação bem rápida disso que a gente tinha para fazer aqui, porque a gente também tinha duas questões norteadoras de leitura aqui para responder. Então vamos revisar essas questões e vamos ver o que a gente já encontrou de resposta para elas. Então bora lá. Nossa primeira pergunta, número 1, era assim, ó. A psicologia afirma que existem 4 tipos de armazenamento de informações e 3 tipos de operações relacionadas à memória. Então são 4 tipos de armazenamento, 4 formas como eu posso armazenar uma informação lá na minha memória. E existem também 3 processos, ou 3 operações, 3 ações relacionadas à memória, né? Explique isso.
Diz aí quais são elas e me explica o que significam esses processos, né? Então, só recapitulando, a gente tinha 4 tipos de armazenamento. A memória sensorial, que a gente viu que é aquela memória das sensações, aquela memória que atua em nível perceptivo. Ela demora muito pouquinho tempo, né? Ela dura muito pouco tempo e ela guarda uma quantidade muito pequenininha de informações. A gente falou também sobre a memória de curto prazo, que é aquela memória também que guarda pouca informação por muito pouquinho tempo, mas ela é uma memória que já pega aquilo que a memória sensorial forneceu para ela e ela já consegue fazer algum processamento daquela informação, né? Ela já atribui algum significado, enfim. Então é aquela memória que dura um pouquinho só de tempo, né? É a memória que antecede a memória de longo prazo, né? Que é aquela memória que dura por anos a fio, né? Que dura aí por uma quantidade de tempo indefinida e que consegue reter uma quantidade indefinida de informações também, né? E a gente também falou sobre o nosso quarto e último tipo de armazenamento aqui, que era o da memória de trabalho ou memória operacional, né? E agora é o neném chorando. O neném tá com a avó, não tem problema. O quarto tipo de memória, então, era a memória de trabalho, que, como a gente dizia, é aquela memória que a gente coloca em ação quando a gente está executando alguma tarefa. É uma memória que ela também dura pouco tempo, só que ela é uma memória que volta, né? Ela vai pegar informações lá da memória de longo prazo, né? Então a gente falou sobre esses 4 tipos de memória e a gente também discutiu aqui 3 tipos de operações ou 3 tipos de ações relacionadas à memorização, né? A gente falou sobre codificação, armazenamento, não, burra. A gente falou sobre codificação, armazenamento e recuperação. Escrevi errado aqui no meu resumo. A codificação era o quê? Era esse processo de eu pegar a informação de lá do ambiente, de lá de fora, e botar ela para dentro da minha memória, né? Eu codifico essa informação, eu atribuo significados nesse processo e coloco ela dentro da minha memória. Tem também o processo de armazenamento, que é o processo que faz reter aquelas informações que foram codificadas, e a gente também tem o processo de recuperação, que é aquele processo de ir lá no que está armazenado e colher essa informação para eu usar ela, enfim, para desempenhar aqui qualquer atividade, né? Então, era isso que a gente tinha com relação aí a esses 4 tipos de armazenamento e as 3 operações da memória. Agora vamos na sequência para a segunda pergunta, que eu acho que é a mais legal da gente discutir aqui no vídeo de hoje, que a gente discutiu, na verdade, aqui no vídeo de hoje, porque eu acho que é que tem mais utilidade direta aí para vocês que são músicos, para vocês que precisam memorizar repertório e para vocês que vão ser professores ou que já são professores e, enfim, vão estar trabalhando com memorização aí com os estudantes de vocês, né? Bora ensinar essa meninada aí a memorizar e a memorizar direito, né? A não fazer só aquela memorização espontânea do vai tocando aí que uma hora você memoriza, né? Essa memorização que quando você tem um branco, você não sabe onde você enfia a sua cara lá, né? Vamos ver então como que a gente memoriza, né? Se não é desse jeito doidão aí do deixa acontecer, como é que tem que ser, né? A gente discutiu os 7 passos do Lundin lá, né? Falava sobre dividir a peça, né? Ao invés de tentar memorizar, tentar estudar a peça como um todo. A gente falou sobre estudar de forma espaçada e não estudar tudo de uma vez, né? A gente ainda falou lá no caso do piano em específico sobre estudar mãos juntas sempre que for possível, né? A gente falou também sobre analisar a peça que você precisa tocar e a gente já viu a importância dessa análise para a memorização, né? A gente falou também sobre não estudar muito tempo no instrumento, né? Variar o tipo de estudo para não ficar naquela prática do overlearning, né? Não jogar tempo fora estudando, porque isso não vai melhorar a sua prática necessariamente, né? A partir de um certo momento é overlearning, você só está jogando horas, né? Que poderia estar estudando outra coisa. O 6º ponto, a gente viu sobre a importância de fazer prática mental, né? Especialmente para memorizar, você já entendeu agora por quê, né? Muito do nosso processo de memorização, ele depende dessa codificação da informação que está lá fora, né? E como que você codifica uma informação, muitas vezes é fazendo estudo mental, muitas vezes é olhando para a partitura, aqui eu tenho tal seção, olha, aqui eu tenho tal tipo de cadência, ou olha esse encadeamento harmônico, né? Isso daqui é tudo estudo mental que você pode fazer, né? E o último passo lá do Lundin era não repetir trechos de forma incessante. Se você precisar repetir, você adiciona variedade aí na sua repetição, né? Isso eram 7 passos aqui para memorizar, mas também para estudar música, né? Vamos discutir na sequência alguns passos bem específicos para memorização.
A gente viu aqui no nosso texto que era necessário você praticar agrupamento de informações, ou seja, você precisa formar chunks. Você não vai memorizar notas em específico, você não vai memorizar acordes em específico, você precisa juntar essas informações num bloco, digamos assim, de informações um pouquinho maior. Uma segunda dica, você vai memorizar usando memória inconsciente, aquela memória que é geralmente do tipo motor, mas também você associa a essa memória inconsciente, a essa memória motora, você também associa a análise, né? Ou seja, você precisa fazer uma prática também planejada de memorização. Você não pode fazer aquela memorização só do deixa aí acontecendo que uma hora acontece, né? Como é que você faz essa prática planejada? É usando agrupamento de informações, mas é também fazendo a formação de imagens mentais, recorrendo a imagens mentais lá da partitura, ou então recorrendo a essas imagens mentais do mapa da peça que você vai construir depois que você analisou essa peça, né? Uma quarta dica aqui, né, um conjunto de outras dicas aqui do que fazem os experts e que a gente pode fazer também se a gente quiser memorizar bem, que é codificar muito bem a peça, ou seja, a gente precisa analisar a partitura, precisa entender aquele negócio que está lá na partitura, precisa atribuir significados para aquilo, precisa codificar muito bem tudo aquilo, em outras palavras, né? Porque uma boa codificação te permite estocar, digamos assim, a informação lá dentro da tua memória do longo prazo e estocar de forma organizada, né? Consequentemente, você vai conseguir fazer o que os experts fazem, você vai conseguir ter um bom feedback, você vai lá naquela informação que está bem organizadinha e vai conseguir recuperar ela com muita facilidade, né? Que nem quando você vai procurar uma coisa na tua gaveta, se ela está organizada, você bate o olho e acha, né? Se ela está toda bagunçada, você não sabe nem por onde começa, né? E consequentemente, se está tudo bem organizadinho lá e você treinar esse tipo de recuperação de informações, você vai ver que o teu tempo de recuperação aí, ele fica bem reduzido, você vai chegar num tempo parecido com o dos experts. E por último, então, o que a gente tinha visto aqui no texto nosso é que é importante você estabelecer pontos de apoio ou guias de execução, né? Ali no teu processo de formar um mapa da sua peça, é importante que você atribua significados interpretativos, ou então técnicos, ou então analíticos para aquilo que você está, enfim, para aquelas seções ali que você está construindo na tua peça, tá bom? Porque isso é importante para você conseguir desenhar um mapa do que você tem que tocar de memória lá, bem estruturadinho, bem delineadinho lá na tua memória. Beleza? Espero que você coloque em prática tudo isso que a gente está discutindo aqui nesse vídeo, tá bom? De hoje pra frente você não faz nunca mais memorização espontânea, aquela memorização do vai tocando do repertório aí, uma hora você memoriza ele, você não faz mais isso. Agora você começa a fazer memorização deliberada, né? Que é essa memorização baseada em tudo isso que a gente discutiu aqui no nosso texto, né? Sobre como memorizar. Beleza? Então é isso, espero ver o trabalho de vocês depois lá na sequência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!